Pessoal do Brasil, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um tema que eu pensei ontem, tive uma reflexão enquanto eu comia, sobre por que existem pessoas gordas, tá? Porque ser gordo é uma coisa que faz muito mal para a saúde da pessoa, saúde física e também saúde mental, porque ela fica feia, todo mundo sabe vários problemas de ser gordo e mesmo assim, muitas pessoas são gordas mesmo elas querendo, preferindo ser magras, né? Obviamente é melhor em geral ser magro. Eu não tô fazendo esse vídeo para zoar os gordos, pelo contrário, eu queria aumentar um pouco a empatia, assim, porque esse é um dos desafios que eu acho que muitos gordos têm, né? Um desafio que eu tenho diariamente, que eu gostaria de explicar aqui como que é, do meu ponto de vista. Eu acho que as pessoas magras nem têm noção de como isso acontece. Então, qual que é esse desafio de ser gordo, no meu caso, tá? É o seguinte, em quase todas as refeições que eu tenho, não são todas, né, mas quase todas, no mínimo 50%, com certeza, no final da refeição eu tô pensando assim, eu gostaria de comer mais, mas eu não vou comer mais porque senão eu vou passar minhas calorias diárias. Então, imagina o seguinte, em todas as suas refeições você tem o desafio de parar de comer, podar o seu apetite, passar vontade, continuar com vontade, querer comer mais e se forçar a parar de comer porque senão você vai ficar gordo, entendeu? Então, não sei se isso é se para todo mundo é assim, mas para mim é, sabe? Então, em todas as refeições eu tenho que me podar, assim, eu tenho que pensar, putz, gostaria muito de continuar, mas eu não posso, sabe? E se isso acontece com você todos os dias, é difícil, né? Tem vezes que você vai falhar, né? Muitas vezes você vai falhar, você vai continuar comendo um pouco mais. E aí, o que eu tenho que fazer nesses casos é compensar depois, né? Então, acabei de trollar aqui numa refeição, comer um pouco mais que eu deveria. Eu fico um tempo a mais sem comer, eu tenho que comer menos nas próximas refeições. E isso é uma dificuldade bem razoável, né? Porque se você tem, sei lá, 3 ou 2 refeições por dia e você, em metade delas você passa por isso, no meu caso eu acho que é ainda mais que a metade, você vai falar algumas vezes, né? Você tem que exercer uma força de vontade grande nesses casos, né? Eu diria que isso é uma compulsão alimentar, que eu tenho uma compulsão alimentar? Não. Na verdade, eu acho que eu sou mais controlado que a maior parte das pessoas, porque eu acho que a maior parte das pessoas nem passa por esse desafio. Elas não ficam passando um monte de vontade de comer, elas nem têm vontade de comer tanto. Então, eu tenho uma vontade bem controlada, tanto que eu não tô gordo agora, né? E, enfim, não é uma questão de compulsão, é uma questão de que simplesmente o meu desafio é maior, né? E aqui eu queria dar uns exemplos de refeições, por quê? Porque isso que eu tô falando não é verdade para todas as refeições, como eu falei, né? Então, dependendo do que eu comer, é fácil imaginar. Se eu fizer uma comida bem ruim, que eu não gosto, tipo frango assado, assim, eu não gosto de frango assado. Se eu comer frango assado em todas as refeições, eu não vou mais ter esse problema, né? Porque eu não vou ter vontade infinita de comer toda hora, eu não vou precisar ficar me controlando tanto. Então, eu simplesmente poderia só escolher comida ruim em todas as refeições. Uma outra alternativa que eu tenho para diminuir esse desafio é comer uma vez por dia só, né? Porque se você comer uma vez por dia, é mais difícil você ter apetite e ter vontade o suficiente para estragar suas calorias diárias em uma refeição só. Não é impossível, longe disso, tá? Se for uma comida gostosa, se for um prato tipo esse aqui que tem batata frita, um estrogonofe, facilmente a minha vontade é em uma caloria, comer, em uma comida, refeição, comer mais do que a minha necessidade diária. 3.000, sei lá, 4.000 calorias em uma refeição só, especialmente se tiver uma sobremesa e ainda mais facilmente em uma refeição é a minha vontade de comer. Então, até eu comendo uma vez só por dia, eu tenho que me controlar nessa refeição, tá? Então, como eu falei, né? Depende da refeição, né? Então, tipo essa daqui, que tem... Essa aqui, facilmente em uma refeição eu estragaria. Essa aqui não, tá? Essa aqui, frango, eu não gosto de frango. Então tem algumas formas de você lidar com isso, né? Comendo comida ruim, esse prato... Eu simplesmente pesquisei comidas para comer no almoço. Peguei exemplos aleatórios. Aqui parece meio que uma lasanha. Se fosse uma lasanha, não é uma lasanha, mas se fosse uma lasanha também, em uma refeição eu consigo estragar facilmente. Não sei o que é isso, mas parece uma comida que com certeza eu estragaria facilmente em uma refeição. Enfim, qualquer comida gostosa eu conseguiria facilmente em uma refeição estragar a minha contagem diária. Mas existem outros, isso é só um desafio, né? Existem outros desafios. Se eu comer uma vez só por dia, depois de 13 horas que eu comi a primeira refeição, eu vou ficar com fome, né? Com vontade de comer mais, vou ficar pensando em comida
sem parar, né? Então é difícil começar uma refeição. Nem sempre é fácil. Mesmo que você coma bastante na primeira refeição, depois da fome. Então é isso aí, pessoal do Brasil. Esse aí é um vídeo que eu... Ao contrário dos meus vídeos geralmente sobre obesidade, sobre gordos e os vídeos aqui do canal, desconscientizar um pouco, porque ontem eu tava com dificuldade, né? Ontem eu fui no Duck Bill. Isso é verdade até para refeições de sobremesa, assim. Fui no Duck Bill tomar um frappé, eu tomei um frappé, peguei o grande assim e fiquei pensando, puta que pariu, toda vez que eu venho aqui, eu gosto de beber, mas a minha experiência é meio negativa, assim, porque eu sempre termino com muita vontade de pedir outro, entendeu? Eu sempre termino com mais vontade quase do que na hora que eu comecei a beber. Isso é uma sensação que eu tenho direto, assim. Sempre que eu peço um doce, uma sobremesa, no final eu tô com mais vontade do que quando eu comecei. Mas eu já comi um monte de caloria, então não posso nem considerar comer mais ainda, sabe? Se você passa por isso, se você se identificou com esse vídeo, comenta aí. Vamos empoderar. Desculpa. Vamos empoderar os gordos. Se você sabe um remédio, eu sei que tem algumas alternativas de remédio aí. Eu nunca experimentei muitas. Tem um que eu tô querendo experimentar que é o Glucamanan, acho que é esse o nome. Vamos ver se melhora, se diminui meu apetite e tal. E aí eu comento aqui um vídeo, eu faço um vídeo falando minha experiência, se melhorou isso, esse remédio. Beleza? Falou, pessoal do Brasil. Mais um problema, dessa vez não foi resolvido pelo consumidor brasileiro, mas mais um problema descrito. A descrição desse problema foi um problema resolvido pelo consumidor brasileiro. Até mais.